Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal, Calfani Mimilson do Muro. Se inscreve, dá seu like e por favor, se você não é inscrito, ativa o sininho e se inscreve, né cara? E dá essa bola que eu tô precisando crescer um bocado. É com pesar que eu vou dizer isso, gente, mas eles estavam corretos, cara. Bolsonaro acertou, Nando Moura, Roxas, todo mundo aí da direita. Gente, as eleições foram uma fraude mesmo, né, cara? Só que o que eles erraram foi exatamente onde era a fraude. Porque disseram que as urnas poderiam ser fraudadas e tal, que a urna estava fraudada, que ia ter fraude, porque não tinha comprovante e tal. E se isso fosse verdade, ou se for verdade, tem algo de errado, porque quem se deu muito bem foram o Bolsonaro e a direita de maneira geral, né? Mas vamos falar aqui, por que eu disse que eles estão certos? Porque houve uma fraude nas eleições. Essa fraude aconteceu, teve uma denúncia da Folha de São Paulo, acho que vocês já verificaram. Faltam mais detalhes, obviamente. O TSE já aceitou, já está investigando, a Polícia Federal já está investigando, ou seja, vai cair muita gente nessa brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que a fraude aconteceu. E é muito triste, é com pesar que eu digo isso, porque infelizmente essa fraude ela acabou afetando não só a eleição presidencial. E se atentem a isso, porque o que eu vou falar agora não está sendo dito muito pela mídia, pelas pessoas de modo geral, e aí até pelos youtubers. O que eu achei muito estranho é que esses WhatsApps, essas centenas de milhões de WhatsApp que ocorreram gerando fake news, eles influenciaram diretamente na eleição, cara. Diretamente. Eu tava acompanhando a eleição na Band News e os cientistas ficavam assim, gente, o que aconteceu? Cara, a Boca de Urna tá dizendo que vai dar um número absurdo. Aí apareceu não sei quem, o fulano de tal caiu. E eu realmente tava assim meio assustado. Falei, gente, o fenômeno Bolsonaro. E eles comentavam, o fenômeno Bolsonaro. Se você é estudado, pô, vai entrar em livros e tal. Eu falei, caramba, é mesmo, fica lá o fenômeno, foi fenomenal essa votação, e eu pensando e tal. Até que veio essa notícia, que as coisas começaram a casar realmente. Falei, caralho, é mesmo, cara. E presta atenção no que eu vou falar agora, pra cabeça de todo mundo dar aquela explodida boa. Gente, cara, essa foi a eleição mais bizarra que a gente teve. A gente teve aí um Suplicy, né, que tava praticamente ganho aí no Senado, ia levar a vaga, até porque é um nome gigantesco, independente de ser do PT ou não, é um cara que arrasta multidões aí, e muita gente gosta dele em São Paulo, e não fora de São Paulo também. Então já era uma eleição praticamente certa do senador Suplicy. E não aconteceu, né? Ficou em terceiro. Aí, poxa, Suplicy aqui no Rio é dado como certo que o César Maia chegou a liderar as pesquisas. E aconteceu que o Haroldo passou do César Maia. Falei, gente, em cima da hora, caraca. Na última pesquisa nem aparecia. Aí o Haroldo passou. Em Minas foi a Dilma que caiu, foi o Zemo que apareceu. No Rio de Janeiro foi o Witzel. Quem é Witzel? Mal se falava dele até antes das eleições. A gente já estava dando como certo o Romário, que eu acho que o Romário o Brasil conhece um pouquinho, né? E o Eduardo Paes. Então, até pela pujança dos seus nomes, dá para entender porque eles estavam liderando ali bem, seguido de Tarcísio Mota e outros candidatos. Cara, mas na boca de urna o Witzel, bum, virou um monstro, quase um titã. E passou 40 e tantos por cento, um pouquinho mais, ganharia no primeiro turno. Assim, surreal. Aí, poxa, o que aconteceu? O WhatsApp, cara. Bombardearam milhões e milhões, foram centenas de milhões de WhatsApp com perfil psicológico. O que é isso? Isso aconteceu na eleição do Trump, eu acho que você está sabendo disso, lá foi com o Facebook. Aqui de maneira mais covarde com o WhatsApp, que é praticamente impossível de você rastrear. É difícil de você ter o controle do que acontece no WhatsApp, ao contrário do Facebook, que esse ano ele próprio se disponibilizou a ajudar e teve um monte de agências de anti-fake news que ajudaram. No WhatsApp isso não acontece, então fica tudo muito mais difícil. E, obviamente, se você tem um perfil psicológico das pessoas, cara, chega a ser covarde, porque você, por exemplo, o Bolsonaro teve quase 50 milhões de votos, ou seja, a cada 4 brasileiros um votou nele, né? Basicamente isso. Ele teve 1/3 dos votos, dos 140 milhões, 140 e pouco, né?
ele teve 50 milhões, um terço mais ou menos dos votos. Ou seja, é muito voto. Mas primeiro que não é o voto da maioria da população, nem da maioria dos eleitores. Mas é bem mais do que o segundo candidato, por exemplo, o Haddad. Mas aí é que você vai pensar, tu fala assim, pô, mas uma votação expressiva, né? Mas, pô, cara, se você tem um perfil psicológico das pessoas no WhatsApp, esses, sei lá, 100 milhões de pessoas, não sei não, vamos botar em 70, 60 milhões de pessoas que não votam, votam nulo, votam em branco, ou nem vão. Cara, imagina a sua tia do grupo da família que posta qualquer coisa, posta terra plana, ou aquele seu tio que adora fazer essas coisas, posta sobre vacina, coisa de gente que não deu vacina por causa de fake news do WhatsApp. Imagina ele recebendo um WhatsApp do perfil dele, ou seja, vamos dizer que ele é um cara que gosta da natureza, gosta dos animais, tem cachorro, é um cara que vegano, um cara que tem um perfil voltado à natureza, vamos dizer assim, a proteção do meio ambiente. Cara, se ele receber um WhatsApp algo falando que o PT quer destruir a Mata Amazônica, que vai aumentar o abate de determinada espécie, ou qualquer coisa do gênero, qualquer coisa que vai afetar o meio ambiente, cara, aquele meu tio que não vota por nada no planeta, tá nem aí, ele vai fazer questão de votar em quem quer que seja, mas que evite que o PT chegue ao poder. Ele vai olhar lá quem é o cara que é o contra. Ah, é o Bolsonaro? 17. Isso aí você imagina em massa, se foram centenas de milhões. E imagina quando quem vai fazer também, você recebe um WhatsApp e não é de uma empresa especificamente, é de um primo, de um tio, de um amigo, de um conhecido. Ou seja, a credibilidade da informação fica muito maior, porque você não acha que a pessoa vai querer te prejudicar. Então você acaba recebendo aquela informação, você começa a votar, obviamente, contra o PT, isso aumenta a votação do Bolsonaro, ou a favor do Bolsonaro. Por quê? Porque é óbvio, né? Se eu tenho exatamente o perfil psicológico da pessoa, às vezes eu sei que a pessoa que ela é um evangélico neopentecostal super ultra radical ao seguir ao pé da letra da Bíblia. Cara, eu monto uma passagem bíblica, porque é muito fácil fazer isso na Bíblia, entendeu? De tal forma que o Bolsonaro literalmente vira o Messias. E você vai votar no Bolsonaro, mesmo que você não fosse votar em ninguém, ou fosse votar em outro, porque você tem uma tendência a fazer isso, por mais que você não fosse fazer. Isso apareceu em números, foi o que eu te falei. O Rio de Janeiro está para ter um governador que a gente nunca nem ouviu falar. Por quê? Porque tudo que era referente a 17, a Bolsonaro, tinha que ser votado, porque era ele que ia evitar o grande mal à nação. Eu tenho certeza que a minha avó, que a minha tia, que ele votaria no Bolsonaro se soubesse que o Haddad quer botar sexo na sala de aula, incesto, pedofilia. Gente, eu tenho certeza que eu tenho parentes meus que nem votam, não estão nem aí pra essa porra, votam em qualquer um. Mas se você falar em pedofilia, acabou, cara, eu vou votar no oposto. Então, pra mim tinha que ser cancelada a eleição. Bolsonaro acertou, houve-se uma fraude, independente do resultado da próxima, e eu acho que o Bolsonaro vai vencer, a não ser que aconteça algum grande problema. E eu não acredito na justiça brasileira. Então, mas elas já foram comprometidas. Mesmo se ele saísse agora, a gente teria que cancelar tudo. Porque o PSL, que não tem nem bancada direito, que não tem a máquina a seu favor, conseguiu fazer a segunda maior bancada. Então, que houve uma manipulação nas eleições já está comprovado. Agora, se a justiça vai fazer justiça, é isso que eu acho muito difícil, cara. Não conto com isso. Infelizmente, acho que a gente vai ter um péssimo governo, mas é muito bom saber que isso aconteceu, porque vamos tentar alguma maneira de evitar que isso ocorra posteriormente. Esse foi o meu recado, foi o meu desabafo. Até a próxima, gente. Deixa uma curtida e me dá aquela moral. Fui!